Olá, meus irmãos e irmãs, eu sou Wesley Oliveira, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Desde já se inscrevam e acione o sino para receber novas notificações. E hoje eu gostaria de compartilhar uma notícia com vocês, que foi justamente a detenção do cardeal Zen em Hong Kong, porém ele já está liberto, graças a Deus. O cardeal de 90 anos foi acusado de conluio com forças estrangeiras. Ele foi detido na noite anterior, na terça-feira, pela seção da polícia criada para supervisionar a segurança nacional. Aqui nós não devemos esquecer que a China é um país comunista e que não há liberdade religiosa. Todas as religiões são duramente fiscalizadas e supervisionadas pelo Estado. O cardeal Joseph Zen, de 90 anos, que de 2002 a 2009 foi bispo católico da Diocese de Hong Kong, foi preso terça-feira passada pelas autoridades de Hong Kong. O cardeal foi solto sob fiança nesta quarta-feira, por volta das 11 horas, horário de Brasília, como relatado por jornalistas de Hong Kong que também postaram fotos de Zen fora da delegacia de polícia de Wan Chai nas redes sociais. Tem-se gerado aqui, meus queridos irmãos e irmãs, um impasse entre a Igreja Católica e o Estado chinês, que é comunista. O Papa Francisco, tentando resgatar e dar maior liberdade a uma parcela dos católicos na China, se aproximou do governo chinês, que por sua vez fez uma proposta do próprio governo escolher os bispos para o seu território. Nesse sentido, não passaria pelo aval papal a escolha dos bispos que atuariam na China. E isso nós sabemos que é muito grave, pois os bispos católicos são escolhidos diretamente pelo Papa. Porém, ainda não há uma resolução sobre essa situação, uma vez que estamos constatando uma prisão de um cardeal, Joseph Zen, que luta pela liberdade em Hong Kong, que desde a recém-anexação à China passa a ser rigorosamente governada pelas leis da ditadura chinesa. Voltando um pouco sobre a detenção e acusação. O cardeal tinha sido detido na noite de terça-feira passada pela seção de polícia criada por supervisionar a segurança nacional chinesa. Perceba que esta seção de segurança nacional é justamente os olhos do governo chinês em relação a outras religiões na China. A acusação contra o cardeal é conluio com forças estrangeiras em relação com seu papel de administrador de um grupo, um fundo de auxílio humanitário, que apoiou manifestantes pró-democracia no pagamento das despesas legais e médicas que enfrentaram. Se vocês não lembram, é interessante resgatar aqui o conflito que ocorreu em Hong Kong quando a China brutalmente tentou incorporar Hong Kong, que no passado era um protetorado inglês, e assim seus habitantes perderam toda a possibilidade de livre expressão em seu território. Muitos deles foram presos, milhares, jovens, estudantes, idosos, jornalistas, muitos agredidos pela ditadura chinesa. O cardeal Joseph Heng foi um daqueles que esteve atento e aberto a essas pautas de democracia e liberdade. A Santa Sé tomou conhecimento com preocupação da notícia, que inclusive repercutiu em todos os países, da prisão do cardeal Zen, e está acompanhando a evolução da situação com extrema atenção. O cardeal, que é salesiano, foi um dos administradores da organização, fundada em 2019 e dissolvida em outubro do ano passado. Junto com ele também foram presos outras pessoas, como também advogados, ex-deputados, acadêmicos, compositores. A detenção foi confirmada por fontes legais de Hong Kong. Também eles, segundo fontes locais, teriam sido libertados sob caução. A mídia local noticiou a prisão, dizendo que a investigação das forças de ordem se concentra no suposto conluio da sua entidade com forças estrangeiras, em violação à Lei de Segurança Nacional imposta por Pequim em junho de 2020.
A acusação que os 4 detidos enfrentam é um dos 4 delitos previstos pela Lei de Segurança Nacional da cidade e condenada internacionalmente para arrefecer protestos pró-democracia em Hong Kong. Os outros delitos são subversão, secessão e terrorismo e podem levar à sentença de prisão perpétua. Meus queridos irmãos e irmãs, o simples fato de você ser católico ou de ter uma religião em países comunistas podem levar pessoas à prisão perpétua. É por esse motivo que nós devemos rezar sempre tendo em nossa mente aquele pedido de Nossa Senhora: rezem sempre para evitar que o erro do comunismo atinja inúmeros países. E de modo especial, nós devemos rezar pela nossa nação, o Brasil, pois ainda somos um país em que impera a liberdade e o livre exercício da democracia. E é nesse sentido que devemos tomar plena consciência de nossas ações em prol de um Brasil melhor, de um Brasil em que impere a liberdade e o respeito mútuo. Já nos últimos meses, alguns meios de comunicação de Hong Kong acusaram o bispo emérito de incitar os estudantes a se revoltarem em 2019 contra uma série de medidas governamentais. No passado, Zheng se expôs em primeira pessoa por ter criticado o Partido Comunista Chinês, denunciando pressões. Como nós todos sabemos, na China comunista, não apenas a religião católica, mas qualquer tipo de expressão religiosa é perseguida, monitorada e fortemente fiscalizada pela força de ordem do Partido Comunista. E nesse sentido, nós, como católicos, devemos nos colocar em oração e intercessão para os nossos irmãos, para a parcela católica cristã que na China vivem sempre com medo de serem presos, perseguidos e até mesmo mortos. E devemos rezar em intercessão para esses nossos irmãos que na China moram e que constantemente são perseguidos por defender a sua fé. Que o Papa Francisco possa ter sabedoria para ver que se alinhar ao comunismo é se alinhar com o inimigo de Deus, pois no comunismo o Estado é ateu e eles não acreditam de forma alguma que a fé pode modificar realidades. É um Estado materialista. Rezemos pelo cardeal Zen e todos aqueles que são perseguidos na China, pedindo a Nossa Senhora também a graça de que este mal não atinja a nossa nação brasileira. Até mais e que Deus nos abençoe.